Bem-vindo à nossa série de vídeos sobre implantes dentários e hoje nós vamos conversar sobre o processo de cicatrização e o pós-operatório das cirurgias de implantes dentários. Eu sou o Dr. William Rabelo, especialista em implantes dentários e cirurgia bucomaxilofacial e vou lhe ajudar a desvendar tudo sobre o assunto. O primeiro ponto que eu sempre converso com os nossos pacientes são que nós precisamos respeitar o nosso organismo. Hoje, com o avanço das técnicas minimamente invasivas, experiência profissionais diversas, tecnologia dos materiais, nós conseguimos fazer cirurgias muito rápidas, extremamente previsíveis e com pós-operatório muito confortável. Mas um ponto nós nunca podemos esquecer, o organismo precisa ser respeitado. Ou seja, nós temos que dar condições para que o organismo cicatrize bem e principalmente não atrapalhar ele. Essas recomendações, principalmente, são para os pacientes que fazem as suas cirurgias conosco. Ou seja, é a nossa técnica, é o nosso protocolo, testado, novamente readaptado e atualizado. Ou seja, nós temos a confiabilidade das técnicas e a confiabilidade do nosso protocolo. Mas pode servir também para você que, de repente, fez cirurgia com outro profissional e pode agregar. Mas, principalmente, você deve respeitar as recomendações do seu profissional. O primeiro ponto que deve ser tocado é que o pós-operatório, o tempo mais crítico, são os 2 ou 3 primeiros dias. Se você respeitar esses 2, 3 primeiros dias, a situação fica muito mais leve e muito mais previsível. Segundo ponto, sempre utilizar os medicamentos prescritos da forma que foi prescrita, na quantidade. Mesmo que você, de repente, esteja tendo um pouco de desconforto estomacal, um pouco de prostração, né? Aquela situação assim de estar um pouquinho sem energia, aquela medicação ela tem que ser respeitada ou, em alguns casos, rediscutida com o seu profissional. Segundo ponto, que é sempre um ponto muito importante. Doutor, eu vou passar fome? Não, de jeito nenhum, isso nem pode acontecer. Por quê? Porque você deve realmente proporcionar a energia necessária para o seu organismo continuar funcionando bem. Se você restringir muito, você vai ter uma baixa da imunidade, vai ter uma perda no processo de cicatrização e até mesmo ter uma complicação. Ou seja, aqueles alimentos que a gente sempre recomenda, alimentos gelados, líquidos ou pastosos, você também pode introduzir não só aqueles mais famosos, né? Açaí, sorvete, picolé. Você pode também e deve colocar uma sopinha bem batidinha, pode colocar um purê de batata, um purê de mandioca, ou seja, alimentos que a gente consegue ter um teor de energia e nutricionalmente também ricos. E vai ficar uma dica bônus aqui para você. Uma das situações que a gente mais escutava era que o paciente, mesmo diante do respeito a essa dieta, ele estava com alimentação, mas sentia fome. Então faça o seguinte, compra aquela proteína em pó, o famoso whey protein. É uma substância que você vai ter uma riqueza nutricional muito grande, porque é proteína, e ao mesmo tempo vai te dar saciedade, ou seja, a fome vai passar. Voltando à situação do repouso, o repouso não é um repouso absoluto de cama, é um repouso você diminuindo a intensidade da sua rotina, é você tomando cuidado, é você não pegando, por exemplo, diretamente, não ficando diretamente ao sol, não ficando em um ambiente muito quente, porque às vezes a gente fala sol, mas tem ambientes que às vezes não está com o sol diretamente, mas está extremamente quente, principalmente nós aqui no norte do país. Ou seja, você vai conseguir ter uma rotina, mas você deve cadenciar melhor as questões que você tem que resolver no seu dia a dia. E a melhor forma, na verdade, é você já fazer uma programação prévia, né? Se já tem a cirurgia, é uma cirurgia eletiva, ou seja, organize o seu trabalho, organize a sua rotina familiar e social e tudo vai ficar bem tranquilo no pós-operatório. E por fim, nós vamos conversar sobre quanto tempo leva esse processo. Como eu falei antes, de 2 a 3 dias é aquele tempo que vale a pena investir nos cuidados do pós-operatório. Vale a pena você abdicar um pouco das suas atividades e ter uma cicatrização perfeita e ter um pós-operatório excelente. E quanto tempo vai durar o período que a gente chama de osso-integração? O período de osso-integração básico são 90 dias. Ah, mas o profissional que realizou meu tratamento falou que são 6 meses, falou que é 9 meses. Como eu falei antes, cada profissional tem a sua técnica, tem a sua conduta, e não quer dizer que porque eu finalizo com 90 dias, eu sou melhor do que quem finaliza com 6 meses. Mas existe uma grande diferença de técnicas, existe uma grande diferença na escolha de materiais, existe uma grande diferença de conduta. Ou seja, se você quer um tratamento mais rápido, se você tem pouco tempo para investir no seu tratamento, discuta isso com o seu profissional, porque hoje nós temos tecnologia,
experiência, avanços tecnológicos no sentido da abordagem do material, para que a gente consiga, desenvolver o seu tratamento em menos tempo, com a mesma qualidade, com a mesma previsibilidade e a estética e função mastigatória que você sempre deseja. Em resumo, você agora já sabe o que esperar da cicatrização após a instalação dos implantes dentários. Espero ter lhe ajudado a tirar todas as dúvidas e, se você ainda tem outras dúvidas, conte conosco, agende a sua consulta que nós vamos lhe ajudar. Obrigado mais uma vez por estar conosco e assistir a nossa série de vídeos. Lembro para vocês que temos 2 outros vídeos que já foram lançados e o 4º vídeo logo virá. Até a próxima!